Boa noite mais uma vez, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa casa de paz, de amor, de caridade. Que Jesus nessa noite possa nos envolver e nos trazer a paz. Hoje muito felizes estamos recebendo o nosso querido amigo Antônio. Andava sumido, tempos, 2 anos. 2 anos. Então seja muito bem-vindo. A gente é sempre muito grata pelo trabalho, pela comunhão que a gente tem entre as casas, né? Então sempre somos muito gratos por todos que vêm aqui. Então, neste momento agora, antes dessa exposição que vai ser Causas Anteriores das Aflições Humanas, vamos fechar nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus, de braços abertos, nos acolhendo num abraço. Querido Mestre, primeiramente te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Queremos te pedir perdão pelos nossos erros, nossas faltas. Muitas vezes o nosso desânimo, a nossa falta de coragem, de enfrentarmos tudo que está no nosso caminho. E queremos te pedir que teus missionários da luz possam nos envolver essa noite. Nos envolvendo, nos trazendo luz, bênçãos de paz, de saúde, energias renovadoras. E te pedimos também, querido Mestre, que envolva o nosso irmão Antônio, para que a sua exposição, as suas palavras, sejam consolo, seja uma lição para a nossa vida, para todos nós. Abra o nosso coração e a nossa mente para o entendimento e que possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Mais uma vez, muito obrigada e fica conosco, Senhor, querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Acho que não precisa repetir hoje. Né? O pessoal já está acostumado. Sempre um prazer. Embora vai fazer 2 anos, sempre um prazer retornar. E a recepção ali na frente também, como é importante. Obrigado por eles e toda essa turma linda aí. Eliseu que veio especialmente por causa de mim hoje, Eliseu. Espetáculo isso aí. Quem sou eu? Verdade. Quem sou eu? Que a luz de Jesus nos ilumine. Eu sempre preparo os trabalhos. É lógico que eu não vou lá, o Divaldo prepara. O dia que ele não preparou, ele deu um problema com ele. Mas eu não sei direito o que eu vou dizer em cada casa. Nem lá na casa. Eu sempre deixo as coisas acontecerem naturalmente. O trabalho de hoje é exatamente sobre as causas anteriores. E eu vou falar sobre geral também, das aflições. O dicionário diz que a aflição é um grande desalento, estado de desalento, de profunda tristeza, mágoa, desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico. O Espiritismo diz para nós que são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário. Por que é necessário? Só o Espiritismo explica por que é necessário. Senão, não teríamos explicação de tanta coisa que nós vemos. Hoje está havendo ainda... Eu não gosto de olhar notícias ruins, mas por acaso eu olhei aqui no celular, estava dando a notícia de uma criança que a mãe matou. A exceção à regra, né? Essas mães que fazem isso é exceção à regra. A regra não é essa. Então a gente não tem que cultivar isso, ficar mentalizando essa coisa. Essas crianças que sofrem, que nascem com cânceres,
que morrem lá em tantos lugares deste mundo, na África e tantos outros lugares, que com tenra idade, que nascem em sofrimento, sem nada a fazer. Então, se as pessoas não entenderem que se Deus é justo, Deus é bom, tem uma causa anterior, se a gente não entender isso, a gente está perdido. A gente está perdido. Então, as causas anteriores são importantes que nós saibamos que todos nós sofremos. Não tem ninguém na Terra que não sofre. A gente brinca, só muda de endereço. Os problemas da casa em casa começam a contar, mas lá em casa também é assim, lá em casa também é assim. Só muda o endereço. Tudo o resto é igual. As vicissitudes da vida têm uma causa, e visto que Deus é justo, é justa também esta causa. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um nem para o outro. Agora, as escolhas sempre serão nossas. As causas anteriores remontam, com certeza, a tempos imemoriais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos milenares. Nós somos milenares. Estamos vivendo agora um sopro. Com 90, com 80, com 100 anos, é um sopro. Esta existência. De tantas que nós já tivemos. Todos que estão aqui. Todos que estão me vendo. Mas como é que eu nasci? Onde eu nasci? Como eu nasci? Não sei. Quantos anos eu tenho? Eu não sei. Se alguém sabe, me diz, porque eu quero saber também. Quantos anos nós temos de verdade? Quantas Marias, Joãos, Pedros, Joanas nós somos já? Tivemos todo tipo de encarnação, homens e mulheres. Por isso que nós nascemos com as tendências de homens e mulheres. Por isso. Muitas vezes fomos mais tempo mulheres, muitas vezes fomos mais tempo homens, um machista, e tantas outras coisas que acontecem. E viemos com todas as imperfeições desses tempos imemoriais. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, gente, para praticar. Então, aquilo que eu falava antes, o bem ou o mal. Eu tenho escolha. Sempre eu tenho escolha. O que eu escolho? O que eu escolho no dia a dia? Qual a escolha que eu faço no dia a dia? Cada um pensa um pouquinho. Eu escolho sempre fazer o bem, sempre pensar o bem. Mas aquele cara é um carola. Ele não bota nada na rede social dele, eles xingam ele está quieto. Só bota coisinha mole, coisinha assim, feijão com arroz, não diz nada demais. Ele está pensando bem. E também tentando praticar o bem. O que faz as redes sociais de hoje, gente? A gente sai de assunto e volta para a rede social. O que faz? Qualquer coisa que se coloca lá que é polêmico, pronto. Centenas ou até milhares de pessoas curtem, falam, desabafam tudo o que estão sentindo dentro de si. As pessoas às vezes nem leem direito o artigo que está lá, mas já emite a opinião e não quer ficar quieto. Ninguém quer ficar quieto para ninguém. Acho que é falta, que é inteligente é responder. Inteligente é saber ficar quieto. Minha mãe, a minha sábia mãe, hoje eu vi uma foto dela do casamento dela. A minha sábia mãe dizia sempre assim: o calado vence. Mas os outros sábios dizem, não, muito se abaixa. Não é assim, gente. Tem que responder, senão fica afogado. Tem que gritar, senão fica afogado. Não, gente. Não. Se eu ofender alguém, o Chico dizia muito isso. Quando alguém me magoa, claro que eu sinto um pouquinho, mas eu ficaria muito pior se eu magoasse alguém.
Então, essa história de desabafar xingando o outro, isso não é desabafo, isso é emitir raiva, ódio, que faz mal para quem? Para o outro faz, mas muito mais para mim. Muito mais para mim. É falta de inteligência que ele faz isso. Quem se diz inteligente e faz isso não é inteligente, é ignorante. Totalmente ignorante. Porque ele não sabe que ele está se auto-prejudicando, ele está criando a doença para ele. Começa com a dorzinha de garganta, né? Começa com a coisinha de nada, não pode mais falar, não pode mais falar alto que nem o Antônio que está falando aqui agora. Depois vai descendo, né? Mas não melhorou, vai descendo, chega aqui no estômago, dá uma úlcerazinha pequenininha. E ele não para de xingar, de fazer, de acontecer, de escrever. Ele não para de brigar, não para. Um câncerzinho. Quanto não é uma causa anterior. Às vezes tem a causa anterior, que é a previsão de um câncer ou de uma outra doença qualquer com 30 anos. Tá, mas então isso aí é uma fatalidade. Deus mandou? Não, pode mudar, porque nós temos o livre-arbítrio. Aquele que usou mal a mão dele, o braço dele, cometeu um crime e que veio para perder esse braço com tal idade, ele pode mudar isso. Esse destino que não é infalível pode mudar se ele praticar o bem com aquele braço, com aquelas mãos, com a cabeça dele, com a inteligência dele. Ele pode não perder o braço mais. Porque ele está praticando aquilo que ele fez a escolha, está praticando o bem. Como compreender Deus na sua infinita bondade e amor? Nós ainda enxergamos Deus como um velhinho de barbas brancas lá em cima. Nós colocamos ele como homem ainda. Que nós não conseguimos medir, a nossa régua não consegue ainda entender que Deus não é um homem. Que Deus é uma inteligência suprema. Que ele não tem forma. Como não tem forma se nós somos imagem e semelhança dele? As pessoas pegam isso. Não como corpo físico, gente. Não. A imagem e semelhança como espírito, que também nós somos. E como espírito somos imortais. Depois que fomos criados, nunca mais morremos. Então, aquele que pensa em suicídios, nós estamos vivendo muito isso, já vou dizer aqui, ele não morre. Ninguém morre. Só o corpo. Mas o corpo é isso aqui. Dentro de tudo que nós temos, é um pingo de água num fogão fervente. O corpo físico que nós temos no dia de hoje. Portanto, essa ideia de Deus vingativo, julgando homens, tu vai para a esquerda, tu vai para a direita, tu vai para a esquerda. Não tem. Não tem. Nós temos que terminar com essa ideia. Deus é infinitamente bom, justo. Bom e justo. E ele mandou um guia para nós sensacional. Quem é o nosso guia maior? Que a gente não segue. É Jesus, o Cristo. O Criador do nosso planeta. Pensa em Jesus, aí diz para as pessoas assim, pensa em Jesus. E a pessoa fica pensando no Jesus pregado na cruz. Lá crucificado. Sofrendo. Coitado de Jesus sofrendo. Jesus sofreu 3 horas. Crucificado. Depois disso, ele está aí, ó. Ele quer me abraçar. Ele está sorrindo para mim. Oh, meu filho, ele disse até meu filho, embora seja nosso irmão mais velho. Vamos lá, te mexe, vamos trabalhar para o bem. Eu estou aí do teu lado, não está me enxergando, não está me sentindo. Eu sou. Ele manipulou toda essa energia cósmica para fazer o planeta Terra. Ele com toda a sua equipe. Ele está no comando dessa grande nau que é o planeta. Ele não perdeu o comando em nenhum momento. Em nenhum momento. Embora pareça com problemas para lá e problemas para cá, que esse mundo está sem comando. Os homens, sim, alguns homens, sim, estão sem comando. Estamos sem Deus no coração, é preciso reapresentá-lo. Por isso que a religião, as religiões é religar.
porque a gente se desliga dele. Então a gente tem que se religar a Deus. Através de quem? Um Deus assim tá. Ele é tão grande que nós vivemos na grande bolha que é Deus, que é os universos. Hoje não é mais um universo, só é os universos. Tudo isso é Deus. E nós estamos aqui no meio dele. Como se fosse dentro do mar, nós estamos ali no meio de tudo. Então, Deus está sempre conosco. Por isso que eu digo assim, como é que eu falo com Deus? Uma das formas de falar com Deus é orar sempre. O irmão falava comigo ali antes assim, nós oramos todo dia. Meus netos diziam assim, mas por que todo dia? Eu estou cansado. Orar é super importante. Continue orando todo dia. Continue orando todo dia. Então, ligar-se a Deus em todos os momentos. Como é que vemos Jesus, então? As pessoas, ele está pregado na cruz. Agora mesmo, há poucos dias atrás, aí aconteceu a sexta-feira da paixão, que todo mundo estava triste, porque está morto de novo. E ele ressuscita no domingo de Páscoa. Não, gente, ele está ressuscitado. Vou repetir. Ele chama, ele clama por nós. E aí a pessoa diz assim, mas como é que eu falo com Deus? Uma das formas, vou repetindo aqui, é ficar quieto. É ouvir a voz do silêncio. Sim, vai lá para o seu quarto, para o seu cantinho, ou até no meio do barulho. E se desliga de qualquer barulho. Não gosto de barulho. Não, desliga. Abstrai-se de tudo e qualquer barulho exterior e se concentra dentro de si próprio. Ele vai ouvir Deus. Ele vai se sentir tão bem quando ele ouve Deus no silêncio da sua casa, no silêncio de onde ele estiver. Quando é que eu ouço Deus? Quando eu sorrio para alguém, quando eu dou um abraço em alguém de coração, quando eu digo uma palavra amorosa para alguém, eu estou falando com Deus. Isso é que Ele quer de nós. Isso é que Ele quer de nós. Quando eu faço bem para alguém, e aquela pessoa nos encontra anos depois assim, sabe que eu estou tão bem desde aquela vez, que felicidade é isso. Isso é conversar com Deus. Isso é conversar com Deus. E a gente precisa mais conversar com Ele. Portanto, as penas que o Espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se na vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem. E é na vida corpórea que o Espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática todas as soluções tomadas enquanto ele estava na vida errante. A vida errante, o pessoal sabe o que é, né? Naquele tempo, no intervalo das encarnações, se chama vida errante. Então, quando a gente está na vida errante, a gente faz planos. Fica muito tempo lá, às vezes, hein? 100 anos, 200 anos. A pessoa pensa que vai lá e já volta. Não, demora às vezes. Então, tem 22 bilhões de pessoas para reencarnar aí na Terra. Mais ou menos isso. É um cálculo que foi feito por aí. Nós somos 8 bilhões, tem 22 bilhões ainda para reencarnar. Aguardando uma vaga, então, quantos anos eles demoram? E as pessoas não estão dando mais vaga, né? Não estão dando mais vaga, então é preciso continuar dar vaga. Nós resolvemos e queremos encarnar. Eu quero reencarnar na casa de Eliseu. Eu não gosto nunca de citar o nome de quem está presente, mas Eliseu eu vou citar. Eu vou reencarnar lá. Por quê? Porque eu tenho uma dívida com ele. Ou ele tem comigo. E eu preciso pagar. Ou ele tem que pagar. Pagar não gosto da palavra pagar. Resgatar. E assim é as nossas reencarnações, muitas vezes. Por isso que, às vezes, os pais matam os filhos, porque são inimigos e vieram para não ser mais inimigos. Ele faz o planejamento, não vou ser mais, eu vou perdoar, chega aqui, esquece. Esquece de perdoar. As luzes da ribalta estão aí para aproximar ou desaproximar as pessoas. Eu gosto muito de falar nas luzes da ribalta, porque as luzes que clareiam e são falsas.
aquelas grandes claridades falsas das luzes que tem por aí, atraindo as moscas, na verdade. Então a gente precisa saber que essas luzes não são para atrair ninguém, são o sumidouro. O sumidouro no quartel se chamava de granadas, porque explodia dentro daquele buraco lá. A grande explosão se dava lá dentro. Os sumidouros de granadas das explosões dos nossos egos, das nossas presunções. E como somos egoístas, né? Como somos egoístas. Nós não estamos aprendendo como deveríamos aprender, na realidade. Mas eu sou otimista. Eu sempre acho e busco e digo para nós buscarmos o mundo perfeito. Mas como não está? Não é, claro que não é para essa encarnação, nem para a próxima, nem para a próxima. Daqui 900 anos, vamos dizer, 1000 anos, talvez. Mas 1000 anos é logo ali. A pessoa fica para lá 1000 anos. Para terminar essa gestão agora, dessa grande mudança que está acontecendo no planeta Terra, é mais ou menos 900 anos. Só estou sabendo isso. Né? Mas passa rápido, nós vamos estar lá. Estar lá. Se Deus quiser. Se nós não formos exportados para um planeta de primitivo, ou de provas e expiações, que o nosso não vai ser mais de provas e expiações. Então as causas anteriores sempre serão, porque senão nós não estaríamos encarnados na Terra. Todos nós estamos aqui porque não somos bonzinhos. Pode se olhar no espelho, porque ninguém é bonzinho, não. Senão não estaríamos aqui. Já teríamos ido e não voltado mais. Só para o planeta mais adiantado. Então vejam bem, a gente, mas eu sou bom, eu faço caridade, eu não sei o quê. Aí sai na rua, alguém atravessou na frente dele no trânsito, pá, buzina em cima. É que é bom mesmo. Ninguém faz isso aqui, né? O pessoal frequenta seguido as casas espíritas e o pessoal não faz mais isso. Não se irrita mais no trânsito, né? Claro que não. Alguém se irrita? Não, ninguém se irrita mais. Se irrita quando alguém fala uma palavra mais grosseira no telefone. E por aí vai. Por aí vai. E aí, diz o Evangelho também, que além dessas causas anteriores, o que passamos hoje nesta encarnação de sofrimento são das causas atuais, que é a maioria desta encarnação. Opa! Então não é só do passado que eu estou resgatando, não, é desta própria encarnação. E aqui dá uns exemplos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos casamentos fracassados porque os cônjuges deixam de dialogar e se perdoar com coisas banais. É olhar de olho meio escanteado, assim, chegar em casa com a cara mais feia, pronto, a briga já está feita. Ele se irritou no trânsito, que alguém buzinou para ele lá, e o buzinar são xingamentos, tudo já sabe, né? Os nomes piores do mundo. Quando não é o dedão aquele. Ele chega em casa irritado, já xinga, já dá um chute no cachorro, já xinga a esposa, quer dizer. E não sabem por que os filhos sofrem. Que os filhos têm depressão, que o filho tem síndrome disso, síndrome daquilo. Que os pais não se entendem. A criancinha pequenininha vai lá no centro espírita e não dorme, os pais apavorados, não dormem à noite. Não conseguem dormir à noite, apavorados. Aí se pergunta sempre, como é que vocês estão, o casal? Normalmente tem problema. Normalmente estão peleando. Um com o outro ou sozinho. Não sei porque eu não falo baixo, mas tudo bem. Quantas doenças poderiam ser evitadas se não cometêssemos exageros em tudo? Vícios perniciosos que fazem mal. Nós exageramos em tudo um pouco. Quantos filhos que seguem o caminho do vício porque os pais, no momento adequado, na infância, deixaram de dar-lhes limites e ensinaram bons exemplos. Este é um detalhe.
Tem uma frase que eu falo num programa de rádio que a gente tem aí. Você sabe onde está seu filho agora? O que ele está fazendo? Com quem ele está? Adote-o antes que um traficante o faça. Nós sabemos, toda madrugada eu vou para a rádio nos domingos, tem uma fila de jovens, de meninos e meninas vindo para casa. Os pais, será que sabem? Estão sabendo ou estão dormindo em casa? Os pais de antigamente mandavam lá para a boate e buscar às 2 horas da manhã. Hoje não tem mais esse problema, porque os filhos já se auto-elevaram à condição de sabe tudo. De sabe tudo. Tem criança de 8 anos que está cortando os pulsos. Quando é que o pai perdeu? Com 8 anos, quando é que o pai perdeu essa vigilância de saber o que o filho está fazendo? Ou ele entregou para a internet, direto, para se livrar, para poder olhar no jogo, para poder olhar novela, porque ele está cansado do trabalho do dia a dia, ele entrega para a internet. E a criança ali vê de tudo. E o pai está sabendo o que a criança está fazendo? Está vendo? Não está? Não. E os limites? As crianças hoje em dia não têm mais limites. Não tem. Elas batem nos pais. Batem. Gritam. Parece que elas são os pais. Tem uma palavra que eu sempre uso, 2 palavras. O amor exigente. Temos que dar amor, mas o amor exigente. Não o amor solto, o amor que pode fazer o que bem entender. Mas se ensina através, principalmente, do exemplo. As mulheres, as mães, às vezes ficam bravas comigo. Mas eu tenho que dizer, e aí eu vou dizer. Eu digo assim, cara a cara. Eu não gosto de falar pela internet, cara a cara. Eu gosto de falar. Eu conheço muitas mães, sabe? O lado bom da coisa sempre, né? Conheço muitas mães, ou pais, mas vamos falar das mães, que na escolha, do nascimento do seu rebento, escolheram sair do serviço, sair do trabalho, do sustento da casa, enquanto ela tiver a idade prematura, que eu vou educar o meu filho ou a minha filha. Sensacional. Sensacional. Tempo atrás atendi uma senhora bem nova, jovem, bem jovem, bonita senhora. Aliás, todas as mulheres são bonitas, né? Todas elas são. Homens não. E ela dizia assim que estava com depressão. Ué, por que depressão? Sempre tem uma causa. Vamos lá buscar a causa. A gente flateando também tem que ver a causa de tudo. Onde é que está aquilo que lançou a depressão? É que meu filho nasceu já com não sei quantos meses, tal, e eu não consegui creche, eu estou com ele dentro de casa, no meu apartamento, não aguento mais. Mas que felicidade, eu tive que dizer, não podia dizer isso, mas eu tive que dizer, que felicidade que tu não tem dinheiro. Tenho. Meu marido trabalha. Que felicidade que não está aproveitando esse momento tão lindo com o teu bebê. Olha ali, aproveitando com a mamãe ali, ó. Tão lindo com o teu. Aproveita esses momentos que ali está a verdadeira educação pelo exemplo. A mulher entrando em depressão porque estava cuidando aqui do filho ou da filha. Não importa. Isso é para entrar em depressão? Por favor. A primeira coisa que quer é largar na creche. Mas é aquele primeiro tempo. Aquele primeiro tempo. Que é importantíssimo para a criança. Não vai ter? Nunca vai ter, porque larga dormindo e pega dormindo. Quando é que vai educar? Final de semana tem outras coisas para fazer. Quando vai educar? Pois não sabe onde está seu filho com 8, com 9, com 10, 11, 12. Com 13 anos já estão adultos. Já se manda e o pai diz, não, o que eu faço? Não sei mais o que fazer. Mas busca lá atrás. Outra pessoa com um filho de 8 anos, ele tentou lidar, mas a família desregrada, totalmente desregrada. E a gente conheceu, e gente do dinheiro, que não tem essa história do dinheiro. Gente bem de vida, gente rica,
Com 8 anos, a criança já se mandava. Fui no quarto da criança, tinha revistas de todo tipo. Ele olhava o que ele tinha na televisão, ele olhava o que ele queria na TV. Os pais não se metiam. Faz 10 anos agora, ele tentou matar o pai. Com 18 anos, é lógico, porque ficou a mesma coisa, não mudou nada. Jesus disse para Madalena, vai e não peques mais. Aí Madalena olha apavorada assim, como é que eu vou fazer isso? Se meu costume é esse, a minha vida inteira é essa. Siga alguém. Quem que eu vou seguir? Ele pode me seguir. Estarei te aguardando. E quem nós vamos seguir? É o mesmo Jesus. É o mesmo de lá. Que está nos procurando o tempo inteiro. Está atrás de nós. E esse mesmo Jesus é luz e paz. Não é mais pregado numa cruz. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Este é o Jesus que nós temos que emitir. Luz e paz. Luz e paz. Luz. E eu me enchi de luz e paz de Jesus. Eu me enchi da luz e paz de Jesus. Tem mais coisa, mas o tempo não chama atenção. Acho que está bueno assim. É bom você ficar com um gostinho assim. Ah, mas termina logo, Antônio, porque tu está falando muito alto. Tem um amigo meu que vai lá na Chico Xavier. O Ike não dorme não, o Ike está sempre frio. Né? Ele só não dorme nas minhas palestras. Aqui eu não bati em respeito, mas eu bato na mesa, gente. Eu bato na mesa para acordar. E não é para ninguém, é para mim também. Eu não sou exemplo para ninguém. Ninguém é exemplo. O exemplo é Jesus. Eu falo para mim, eu grito para mim. Acorda, Antônio. Busca Jesus. Bate na mesa para acordar. Vamos acordar, gente. Vamos para a luz, vamos para a paz, vamos para o amor. E nós todos podemos multiplicar. Sejamos multiplicadores da paz, multiplicadores da luz. Quem sabe a gente faz essa campanha? Quem sabe todo mundo sai daqui, vamos multiplicar a paz, vamos lá, gente, vamos lá. Fala para um, fala para outro, insiste. Não tenha medo de colocar na internet, vamos multiplicar a paz, vamos multiplicar a luz. Positivo e operante. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. Todo dia, nova oportunidade. Não desistam. Não vamos desistir de nós, nem dos nossos. Não vamos desistir. Vamos para a prece final.